Hoje eu vou estar lendo e explicando a parábola do joio. Meio que ela já é bem autoexplicativa, mas eu vou pegar e colocá-la num contexto. A parábola do joio se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. E lá fala: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Para quem não sabe, o joio ele é bem parecido com o trigo se você for olhar em imagens. Tem imagem que o joio tá meio verde, tem imagem que ele tá amarelo que nem o trigo, mas enfim, eu vou relevar a imagem que ele tá amarelo parecendo o trigo, porque eu não sei qual é a real, que eu pesquisei. Na hora ia aparecer esses dois tipos de imagem. Eu acho que um é o joio antes dele tá maduro e outro é ele estando maduro já, provavelmente, não sei. Enfim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E isso nos mostra que o inimigo, ele é quem semeia o joio. E eu vou explicando ao decorrer do tempo quem é o joio. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. A colheita pode ser identificado como o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, que o pessoal que na Bíblia tem, o dia do Senhor, o dia do juízo final, enfim, é o fim dos tempos, resumindo. É tipo o dia que Jesus Cristo vai voltar, poderia ser encaixado como a colheita ou a grande ceifa. Então direi aos encarregados da colheita, que provavelmente deve ser os anjos: juntem primeiro o joio. Eita, eu acho que não é os anjos. Enfim, vamos relevar isso. Eu não sei se os encarregados da colheita são os anjos ou não. Eu não sei se ele tá falando dos anjos. Mas pode deixar esse parêntese entreaberto, porque eu não sei em específico se tá falando que os anjos são os encarregados da colheita. Mas enfim. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Ou seja, o trigo ele é o joio, ele vai ser queimado. Já dá pra entender, né? Já que pela explicação dá pra ver que tá falando de fim dos tempos e que algo ou alguém vai ser queimado. Agora vamos para as características do joio. O joio ele é muito rígido, ele é pouco maleável e muito difícil de se curvar. Ou seja, se vier um vento nele ou alguma coisa dele, né, ele é muito difícil de acabar sendo maleável. Ele poderia, se fosse classificar o joio como uma pessoa, seria alguém de um coração duro, alguém que não é humilde e que acha que está sempre certo. E por causa disso a pessoa ela nunca se curva, ela continua rígida, ela não é maleável. O joio é apegado à terra. Como assim? O joio ele é apegado à terra e muito difícil de ser colhido por ele ser apegado à terra. E o que significa esse ser apegado à terra? Vai ser explicado depois também, quando eu explicar mais ou menos o contexto. O joio prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. Agora agora eu vou falar sobre por que Jesus está falando joio e trigo. O que tem a ver? Por acaso Jesus era um agricultor? Não, ele estaria usando o joio e o trigo como exemplos para pessoas. Muitas vezes nós podemos encaixar essa parábola de que o trigo e o joio são dois tipos de pessoa na igreja. O joio é aquela pessoa que ela é muito rígida. Como assim? É uma pessoa que tem um coração endurecido, uma pessoa que acha que tá sempre certa, uma pessoa soberba, uma pessoa que nunca se curva, uma pessoa que, isso aqui isso aqui é do jeito que eu quero que seja, e é assim, pronto, e acabou. Diferente do trigo, que o trigo é maleável e se curva com facilidade. E também o joio, ao mesmo tempo, ele é apegado à terra. Ele é difícil de ser colhido por ele ser apegado à terra. Ou seja, o joio é uma pessoa que ela é muito apegada à terra, a coisas terrenas. Como assim? Uma pessoa que é apegada aos prazeres desse mundo, uma pessoa que, em vez de juntar seus tesouros no céu, ela acaba juntando seus tesouros na terra. Onde a
traça e a ferrugem corrói, mas enfim. O joio ele prejudica o trigo e é tóxico para o consumo, ou seja, a pessoa que é um joio, além de ela ser uma pessoa que é como se fosse um falso cristão, já que o joio ele é uma ele é, se você olhar assim na aparência dele, é como se fosse a versão da Shopee. Não tem o Batman, vamos pegar o Batman como exemplo. Se você for lá, sei lá, se você for em algum canto, um exemplo, uma, uma loja tipo muito que não é nada confiável, você for lá, deixa eu comprar esse Batman, você vai achar um Batman que tipo, pode até ser parecido com o Batman original, mas não vai ser o Batman original. Entendendo mais ou menos a analogia? Como se o joio fosse um trigo, só que só na aparência. Na aparência ele é semelhante, ou até muitas vezes confundível com trigo. Mas quando você vai olhar nele, você for olhar fundo, ele é tóxico e ele prejudica o trigo. E ele é tóxico para o consumo. Como assim? Ele é como se fosse um alimento tóxico. Diferente do trigo, que é um alimento que dá a vida. Tanto que nós... É como se a pessoa que é trigo, ela alimenta os outros. Ela como se refletisse. Porque Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. E nós devemos buscar ao máximo refletir a Cristo. Levando não toxicidade, não coisas tóxicas, mas sim levando a vida, levando a salvação como o trigo, levando a vida. O trigo, agora entrando na parte do trigo, a pessoa que é trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Ou seja, quanto mais maduro ela for, mais maduro espiritualmente, melhor vai ser. Como assim? Quanto mais maduro, melhor vai ser pro dia da colheita. Mais fácil vai ser no dia da colheita, ou melhor vai ser no dia da colheita, porque algo que é mais fácil muitas vezes é melhor, digamos assim, ou não, sei lá. Enfim, no dia da colheita, como eu já expliquei, é o dia do Senhor ou o dia da vinda de Jesus Cristo. E também o trigo, ele é também... Rapaz, eu já falei isso, enfim, eu não sei. O trigo ele é o contrário do joio por ser muito maleável e se curvar com facilidade. Essa parte da maleabilidade, isso mostra humildade, mostra que a pessoa, não é alguém que... Como é que eu poderia dizer? Pronto, tem o exemplo de Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Tem até um versículo da Bíblia, que se eu não me engano, ou está em Romanos ou está em Coríntios, que fala que ele se esvaziou de si mesmo e tornou forma humana, né? Ou seja, nós devemos fazer que nem Jesus, esvaziando-se de nós mesmos e nos tornando humilde, porque Jesus ele foi humilde, Jesus era manso e humilde. E nós devemos nos deixar ser moldados, sermos maleáveis à vontade de Deus, diferente do trigo que ele é rígido e não se curva e não é moldado e não é transformado pela vontade de Deus. Ele é um falso cristão que está no nosso meio, mas não... Pronto. Muitas vezes a gente pode dizer, eu tô na igreja, mas não é só porque você tá na igreja que você vai estar salvo. Não é porque você tá na igreja, você vai pro culto, fica lá cantando louvores. Não quer dizer que por causa disso você é salvo. Mas você pode ir para a igreja e não ser salvo. E isso é muito perigoso, nós devemos nos atentar a isso. E é isso que eu falei. Perdoem se eu repeti muitas coisas, porque eu acho que é minha segunda vez gravando esses vídeos e então não tô ainda muito acostumado. Mas enfim, é isso. Eu tentei colocar uma lanterna lá atrás para ver se melhorava o negócio da iluminação. Isso acho que ficou... É isso. Me corrijam se eu falei alguma coisa errada. E é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima.